Nós estamos aqui em Santos e para nós é de subida honra e alegria fazermos esta entrevista com nada mais, nada menos, um dos maiores apologistas do Brasil, pastor Natanael Rinaldi. Entre outras coisas, ele é um dos autores da Bíblia de Estudos de Apologética, a Bíblia de Estudo Apologética editada pelo ICP. É uma das pessoas mais notórias no campo de estudos, de apologética, de heresiologia, um ganhador de almas nesse campo. E para nós, pastor, não há palavras para descrever esse momento em que vamos conversar com o senhor um pouquinho e vamos gravar pela primeira vez o seu depoimento sobre a sua história como apologista. A primeira pergunta é aquela básica: o que o levou a se tornar esse apologista de tão relevância e expressão para o Brasil? Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu quero dizer que a minha vida até então, a partir de quando eu me tornei envolvido com apologia, é que eu tinha uma vida comum de um crente jovem, cooperando na igreja. Como se dizia na ocasião, a minha cooperação se limitava apenas à música, tocava bandolim, depois passei a tocar pistão, e de vez em quando o pastor da igreja me chamava ao púlpito para dar uma palestra, uma palavra. Eu me sentia muito acanhado, não tinha esse costume, e pedi ao pastor realmente que me evitasse chamar, porque eu já tinha minha ocupação dentro da igreja. Mais ou menos uns 15 anos fiquei nessa colocação, apenas cooperando no campo da música. Mas um dia aconteceu algo que mudou radicalmente a minha vida no campo religioso. Eu recebi visitas em casa de pessoas desconhecidas que se apresentaram como adventistas do sétimo dia e me fizeram um desafio, dizendo que membros da nossa igreja, Assembleia de Deus, em determinada região aqui da Baixada Santista, haviam concordado com a direção dos obreiros adventistas para ter uma reunião na casa de um deles, e que agora estavam me convidando para ir. Ora, eu, como dirigente responsável por estes irmãos, me senti em profunda agonia. Por quê? Eu pensava, se eu fosse despreparado, eu sairia de lá derrotado, e era isso que eles queriam, me ridicularizar na frente dos irmãos para poder se apossar daquelas pessoas. Porque a característica dos adventistas é essa: proselitismo. Vou repetir, a característica dos adventistas, o progresso que fazem é junto às igrejas evangélicas. E, de preferência, é o ponto sobre a guarda do sábado. Até então, eu não tinha o mínimo conhecimento, porque, embora estivesse na igreja, nenhum pastor, qualquer tempo, fez alguma observação sobre esse problema. E eu pensei, e se eu não for? Melhor para eles ainda, que terão tanto campo de oportunidade para poder se comunicarem com os nossos membros. Isso foi uma aflição, uma agonia muito grande, me senti muito triste pelo meu despreparo. Mas eu tomei a sério. Adquiri um livro com o título Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, que até hoje eu considero um dos melhores livros no campo de defesa da fé contra o adventismo. Praticamente memorizei o livro. De modo que quando os adventistas levantavam problemas sobre a guarda do sábado, a divisão da lei em duas leis, que uma era moral, outra era cerimonial e abolida, tudo limitado ao problema do sábado. Nunca ouvi um adventista abordar a respeito da sua profetisa. Nunca vi também algum deles falar sobre o problema do juízo investigativo e do santuário celestial.
só exclusivamente nesse problema do sábado. Então, tive que aceitar o debate. Partindo dali, comecei a aceitar debates com os adventistas e daí, então, para frente, me envolvi com outros assuntos de seitas e hoje estou praticamente envolvido só nesse campo. Quer dizer, nós temos o maior apologista do Brasil graças aos adventistas? Sem dúvida, tenho que reconhecer, porque até então não havia esse problema, pelo menos eu não conhecia, não sabia que existia isso dessa forma de um ataque pessoal, vir à nossa casa e desafiar para um debate. Quer dizer, se não fosse essa problemática que ocorreu naquele momento, talvez o senhor não teria estudado tanto sobre isso. Eu diria, eu seria um cristão, como temos muitos cristãos obreiros até, mas praticamente desconhecedores de qualquer assunto ligado à apologia da fé cristã. Pregam, estão certos em pregar a pessoa de Cristo, a obra da cruz, que é fundamental, a ressurreição de Cristo, mas não sabem fazer a defesa da fé e não querem saber. Inclusive, Ellen White, né, pastor, no livro Compositor Evangelista, ela manda que os obreiros adventistas se aproximem dos cristãos, inclusive dos pastores, para comunicar a mensagem adventista. Para serem salvos, diz ela. Para eles, os pastores são pessoas perdidas que precisam de salvação. Que eles estão lutando como nós lutamos para ganhar uma alma para Cristo, que é uma pessoa que vive longe de Deus, nos seus vícios, nas suas convicções, às vezes idólatras, porque o Brasil é um país tradicionalmente católico, desde o berço se envolvem com isso e vivem toda a vida nessa condição. Da mesma maneira que nós nos esforçamos para ganhar uma pessoa que não tem nenhuma convicção religiosa, porque o catolicismo do Brasil é mais tradicional do que realmente uma convicção católica doutrinária. E eles vivem nesse campo de ataque às igrejas evangélicas, e os nossos obreiros mais responsáveis do que eu, na ocasião, nunca me advertiram, nunca me deram qualquer orientação nesse campo. Nenhum preparo, né? Nenhum preparo, absolutamente.